que vamos abordar ao longo deste programa, as dificuldades das famílias e também as respostas que estão a ser dadas tanto a nível nacional como a nível regional para responder a esta questão. Rafael Nunes, começo por si, olhando para esta realidade, enfim, que todos os dias nós somos confrontados com o poder de compra que vai sendo afetado. Do seu ponto de vista, aquilo que está a ser feito tanto pelos governos da República como o Governo Regional é suficiente? Boa noite eu, boa noite aos colegas, boa noite às pessoas que nos acompanham lá em casa. Nós vivemos, como sabemos, uma situação muito difícil, uma situação de emergência, e sabemos que a realidade regional, e focando-me aqui na região, está muito aquém do que aquilo que qualquer um dos deputados da Assembleia Legislativa poderia esperar neste momento. Hoje vemos uma taxa de risco de pobreza estrondosa na região, a mais alta do país. Temos uma realidade em que um emprego já não é uma garantia de fugir desta situação de pobreza e, de facto, agora a inflação pós-pandémica, passo esta expressão, vem, de facto, de certa forma, dar uma machadada no dia-a-dia das pessoas. As medidas... Bom, hoje em dia temos vários problemas em termos de inflação. Temos realmente... Comprar casa na região tornou-se praticamente impossível. As pessoas, mesmo com a maior taxa de risco de pobreza do país, temos casas à venda na região que apresentam valores quase de Madrid ou de Berlim. Há apartamentos a ser vendidos na região ao preço da Suíça e ao preço do Mónaco. De facto, é impossível comprar casa nestas condições. A Madeira, cada vez mais, apresenta-se numa situação em que as casas ou são para as pessoas ricas ou são para os turistas. Já não existem casas novas a preços competitivos para os madeirenses. Mas aí também o Governo diz que está a tentar, enfim, resolver a questão com os verbas que estão agora do PRR e com outro tipo de apoios que nesta altura estão também em curso relacionados, nomeadamente com o crédito à habitação. Sim, o Miguel Albuquerque vem, de certa forma, até se vangloriar com este crescimento da compra de habitação externa. Nós não temos nada contra os estrangeiros, mas temos, obviamente, de dar garantias que a população madeirense também tem onde habitar e onde viver. Fala-se realmente no PRR, nos 136 milhões de euros do PRR para a habitação, mas também é preciso verificarmos que esses 136 milhões abrangem apenas cerca de 30% das carências de habitação regionais. Portanto, fica muito aquém das verdadeiras preocupações dos madeirenses. Depois temos milhões de euros que são desperdiçados em outras coisas. Temos também verbas alocadas aos portos, com 100 milhões de euros para a extensão da Pontinha. Temos campos de golfe a 12 milhões, temos os caminhos das Chinchas a 15 milhões. Portanto, temos aqui uma série de investimentos mal planeados, no nosso entender, que poderiam, de certa forma, também dar resposta a estas situações, quer estejamos a falar, por exemplo, na habitação, mas quer estejamos também a falar, por exemplo, nas compras de supermercado. Neste momento nós temos uma situação que é muito complicada. Nós temos pessoas que não conseguem pagar a sua casa ao final do mês, cada vez mais. Temos prestações que estão a subir 100, 200, 300 euros ao final do mês. E temos pessoas que neste momento vêm ter connosco com alguma preocupação, de forma a tentarmos ajudar e encaminhá-las na melhor situação, porque neste momento existem pessoas a escolher entre pagar a renda da casa ou ir pagar os medicamentos à farmácia. E isto é real. Neste momento isto é real. Neste momento nós temos pessoas a passar fome. Neste momento nós temos pessoas que estão a escolher, por exemplo, entre pagar a água e a luz e pagar a renda da própria casa, correndo o risco de ser-lhe cortado esse serviço. E é uma situação extremamente complexa que exige responsabilidade de todos os partidos políticos, quer os que estão na República, quer, obviamente, os partidos regionais. Rubina Leal, falou aqui no ProAges, é bom que explique um bocadinho este ProAges, que é uma forma de ajudar as famílias no pagamento quase das contas do dia-a-dia, nomeadamente da eletricidade, do gás, enfim, essas despesas básicas. E a questão é saber se, de facto, esse tipo de ajuda está a chegar às pessoas ou não, ou se é, como dizia a Leona Cristina Monteiro, que eventualmente haverá aqui outros intermediários no processo, nomeadamente juntas de freguesia, que não passam informação. Neste caso, Gil, e isto é fácil de ver, falava-me ainda há pouco das duas realidades. As pessoas sabem bem qual é a realidade que estão a passar. Programas, por exemplo, falamos há pouco tempo do reequilibrar para ajudar na questão da habitação. Isso é outro programa para pagar mas a verdade é que a taxa de esforço do reequilibrar, as pessoas têm de ter uma taxa de esforço superior a 30%. Mas mesmo aquelas que têm essa taxa de esforço superior a 30%, têm uma parede burocrática de papeladas e complicações que não conseguem sair dali. Isto é uma espécie de tornado em que as pessoas não conseguem sair dali. Mas mesmo assim, mas a questão é que tivemos muitas famílias que acabaram por se inscrever. Mas existem outros programas. Eu, por acaso, não. ainda este fim de semana estive com umas pessoas que me entregaram as papeladas de um programa
que fizeram tudo certinho, entregaram aquela papelada toda de burocracia, receberam uma resposta a dizer que não irão receber o dinheiro porque já esgotou a verba. Ou seja, cumpriram com todos os requisitos. Pois, não, eu vou expor esse caso ao secretário regional com a tutela. Eu vou expor o caso com o secretário regional. Não, é outro, mas eu não vou... Então isso lá começou, não diga isso. Não, mas são programas de apoio. A questão para habitar é que existem vários. A questão que se coloca aqui é que ainda há pouco falávamos sobre as ultraperiferias e as dificuldades. Existem mecanismos, tal como existem os mecanismos de apoio, existem mecanismos para minimizar estes impactos cá na região. Claro. O alívio fiscal é um mecanismo para compensar os madeirenses face ao aumento dos preços e da perda da alega que tem feito isso. Não, mas a questão, o terceiro e quarto escalão não há descido do IRS. E o IVA, o IVA tem resposta. Na Espanha. Então o CDS, a falar do IVA, o CDS prometeu em 2019 baixar o IVA, que o senhor deputado não quer ouvir. Não, eu estou a tomar uso da palavra. Na Espanha, diminuíram o IVA e o efeito dessa diminuição do IVA foi zero. E isso foi público. Bom, vamos tentar falar um de cada vez, sem embargo de decidir ser um debate. Mas agora é a vez do Rubina Leal. Agora é a vez do Rafael Nunes. Vamos continuar a ouvir. Principalmente o CDS, que em 2019 prometeu que se fizesse governo ou se fosse necessário para formar um governo, iria baixar o IVA. Não somos responsáveis. Não são responsáveis? Somos responsáveis. São responsáveis, ok. E nós analisamos a situação real do governo. Mas aqui o que acontece é que na Madeira apresenta-se taxas de IVA de 5, de 12 e de 22 e, por exemplo, os Açores já avançaram, usaram a sua autonomia fiscal para baixar para 4, para 9 e para 16, respectivamente, as taxas reduzidas, normal e a taxa máxima. A questão, falou-se aqui também de um orçamento limitado, que isto era impossível porque tinha um orçamento limitado. Foi o Miguel Albuquerque, que no orçamento da região, vanglorioso, que iria reter nos cofres regionais a maior receita fiscal de sempre em 2023. A questão é... serve depois para derramar nos programas e nas medidas excepcionais que são necessárias, muitas vezes que sejam dinamizadas para precisamente apoiar as empresas, apoiar as famílias e apoiar os trabalhadores. Isso é uma reserva para apoiar as famílias, justamente. Para apoiar, para melhorar a vida dos madeirenses, para melhorar a vida das empresas da Madeira, para de certa forma, rentabilizar e aumentar o tecido empresarial da região, diminuir o custo de vida, aumentar o rendimento das famílias. O que é que faz Miguel Albuquerque? Mantém as taxas do IVA pré-troika. Portanto, no momento em que... Pré-troika não, pós-troika, peço desculpa. Nunca voltou a baixar as taxas do IVA como tinham antes da Troika, antes de terem sido obrigados a aumentar. Ou seja, Rafael Nunes, se o JPP estivesse no governo, a opção seria baixar impostos em detrimento de criar programas de apoio, nomeadamente estes sociais. Isto pode ser feito de uma forma conjunta. A questão é esta. Uma coisa não inviabiliza a outra. Nós propusemos, no último Orçamento Regional, que se diminuísse as taxas do IVA dos bens essenciais. Os bens essenciais. Mas já está. De 5 para 4. Os bens essenciais, o conjunto... Foi a própria coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, doutora Sandra Araújo, que disse que a redução do IVA nos bens essenciais teria benefícios imediatos para as famílias. Não somos só nós a dizer, a própria coordenadora da Estratégia Nacional de Combate à Pobreza diz o mesmo. É necessário baixar pelo menos o dos bens essenciais. E porquê que é necessário baixar os bens essenciais? Porque o capaz de produtos essenciais, e isto é um estudo da DEC Proteste, aumentou 34,46 euros, ou seja, mais de 18% no último ano. Estamos a falar, só os laticínios aumentaram 29% e qualquer madeirense que vá comprar leite hoje a um supermercado sabe que o leite aumentou de uma forma estrondosa. Sim. Nós poderíamos minimizar isto se houvesse vontade governativa. Nós propusemos a diminuição do IVA, como propusemos também a diminuição do IVA da eletricidade e do gás. E foi aprovado cá na região e depois na Assembleia da República. Aqui o PS, os cúmplices do PSD chumbaram essa intenção. E o mercado não está regulado? Olha, o outro programa que o Governo tem dinamizado, da eficiência energética junto do de baixos de gás, no sentido de então não quer baixar o IVA da eletricidade, é isso? É essa a sua resposta? Não foi isso que eu lhe disse. Aquilo que eu lhe disse foi que então, o mercado nós propusemos para baixar o IVA da eletricidade, nós queríamos baixar o IVA do gás, nós queríamos baixar o IVA até da internet também para ajudar as famílias. Foi aprovado cá na região com o voto favorável do PS e a abstenção do CDS e do PSD. Mas o argumento da maioria é de que isso são matérias que também dependem de diretivas comunitárias. Mas a questão é essa. Então porque o PS cá na região votou favoravelmente? Exatamente. Mas isso também ainda ontem ouvimos o deputado Carlos Pereira
assim, numa espécie, dizia que estava fora das leis comunitárias, mas depois descartava qualquer entendimento com o PS de Madeira. Da mesma forma que ouvíamos um deputado social-democrata que defendia que a proposta era importante, disse aqui uma série de lugares comuns, falava da inflação, falava da perda brutal do poder de compra, disse que via a proposta com bons olhos, e isso foi dito aqui na RTP Madeira ainda ontem à noite, e depois abstiveram-se. Votação final na Assembleia da República, abstiveram-se, não quiseram saber. Portanto, a proposta é boa, mas nós não quisemos saber. Portanto, o que é que acontece nestes casos? Havia uma proposta que ia ajudar os madeirenses, ia ajudar todos os portugueses, porque a proposta era nacional. E o que é que aconteceu? PS vota contra, PSD simplesmente não quer saber. Claro que se calhar há outras razões que estão por detrás precisamente dessa proposta. Então, nem todas as propostas são viáveis. Nem todas as propostas são viáveis. Mas então, precisamente uma das questões tem a ver com diretivos comunitários. Então Vossas Excelências abstiveram-se numa proposta, quer aqui, quer lá, e depois então dizem que afinal há um impacto das diretivas. E isso apenas carece de uma autorização a Bruxelas. Isso carece de uma autorização a Bruxelas. Portanto, neste caso existia essa possibilidade foi colocada em cima da mesa, nós conseguimos levar essa disponibilidade, essa proposta à Assembleia da República e simplesmente os partidos da República obviamente também aí bastava que o Partido Socialista na Assembleia da República, como sabemos tem maioria absoluta, seria suficiente. Claro. Se bem que o PSD também, portanto, nem contra nem a favor absteve-se. Continuando esta questão, não sei se quer responder ali às questões que foram agora colocadas pelo Rafael Nunes relativamente a esta questão do IVA. As posições do Partido Socialista cá e na República, que foram diferentes. Aqui fui a favor, lá fui contra. Não sei se quer responder isso, se não avançamos para... Não, eu creio que neste momento tenham esgotado, porque estamos no início. Os documentos todos. Amanhã trago os documentos. Estamos no início. Em fevereiro. Pode ser que tenha optado até por um programa que já fechou, mas seguramente há outro para cobrir essa necessidade. Um programa para as energias renováveis, para a reabilitação das habitações. O senhor está a falar de candidaturas. Isso é a mesma coisa que também existe apoio para a aquisição de viaturas elétricas. Mas esse programa tem um valor que está estipulado. Sim, mas esse programa... Mas isso também está enquadrado neste tipo de ajuda de apoio social? Claro. Sim, mas esse tipo de programa... Da última vez que há discutimos eu penso que esse programa já não encerrou, por exemplo. Sim, quem tem a tarifa social de eletricidade tem acesso direto à tarifa do gás solidário e ainda mesmo quem é utilizador da ARM também poderá ter um apoio através do... E não todos os apoios começam em janeiro. Há apoios que vão de maio a maio, abril a abril, claro. e sai que nesses das energias renováveis... É a tal veia propagandística do governo. Mas posso só dar aqui a oposição tem uma veia demagógica. É justamente por isso que não passam a informação, porque pensam que é propaganda. A senhora deputada Rubina Leal falou aqui no ISP e disse que era por essa razão que temos o combustível mais barato do país. Foi isso, não foi? Isso estamos de acordo. Em algumas momentos. Contra dos Açores. Enquanto, ora lá, há uma entidade... Os Açores já não são um país. Na semana passada, mas há situações em que a Madeira chegou a ser mais barato nos Açores. Mas a questão é que... Na semana passada, pelo menos na semana passada, tivemos o combustível mais baixo do país. Eu estive aqui calado. Deixa-me terminar. Está bem. Não só a garrafa de gás continua a ser mais cara do que nos Açores, e isto já é algo que tem sido crónico, e até hoje nenhum secretário conseguiu explicar o porquê. Todos tentam andar aqui para cá e para lá, mandam para lá os dados, mas nenhum explica ao certo porquê que a garrafa de gás na Madeira é mais cara do que nos Açores, principalmente quando a garrafa de gás custa mais a chegar aos Açores do que custa a chegar à Madeira, dadas as milhas náuticas, como sabemos. Mas há aqui uma questão que eu acho pertinente. A senhora deputada Rubina Leal, neste momento deve estar a ver os preços dos Açores, e digo-lhe, o gasóleo nos Açores 1,46, na Madeira 1,50, mais caro na Madeira. A gasolina 1,46 nos Açores, na Madeira 1,64. Pode confirmar, está no site do governo, de ambos os governos. Duas regiões ultraperiféricas do mesmo país, com esta discrepância de valores. Mas há aqui uma questão que eu gostava de levantar, que é o gasóleo de pesca. O gasóleo de pesca nos Açores custa 86 cêntimos por litro. Na Madeira custa 1,16. Está apoiado. São 30 cêntimos. Já sabe que está apoiado. 30 cêntimos de diferença. Já sabe que a Secretaria 30 cêntimos de diferença faz toda a diferença, passa a redundância, quando um barco de pesca sai da Madeira ou sai de um porto açoriano. E isto, em termos de competitividade do setor primário, é importantíssimo. Os nossos pescadores pagam muito mais, pagam milhares de euros por saída a mais
do combustível que estão a gastar. Por Porquê? Exatamente pela diferença dos combustíveis. Deixe-me só terminar. Portanto, E outra questão, que é outro pilar fundamental, é a agricultura. Falou-se aqui nos apoios da agricultura, etc, etc, etc. A verdade é que a inflação também aumentou-se os preços de venda dos produtos agrícolas, incluindo, por exemplo, da aguardente. A aguardente, o secretário regional veio à RTP anunciar que a aguardente duplicou o valor de venda. Pergunta. Mas, duplicou o valor de venda, mas quanto é que recebe um produtor de cana sacarina? 32 cêntimos por quilo. 320 euros por tonelada de cana sacarina entregue nos engenhos. Nenhum cêntimo de apoio do Governo Regional, ao contrário do que propagandeia o secretário regional. Isto é, o pilar da agricultura é fundamental, é o pilar de toda a sociedade. Por isso é que é o setor que estamos a fechar o programa. É por isso que é subsidiado. Por isso é que é apoiado bastante. Tem agora a oportunidade, eventualmente, de acrescentar mais alguma coisa relativamente a Não, eu tenho muita coisa a dizer ainda, porque as senhoras deputadas falaram muito e disseram...